Provérbios, capítulo 21, versículo 20. A minha versão diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que possui. Falar sobre finanças. E é óbvio que eu não vou falar as coisas óbvias que as finanças sempre são tratadas na igreja. É óbvio que eu não vou levantar a bandeira do dízimo e das ofertas, porque isso já está muito mais do que claro, isso está muito mais do que cristalino, isso está muito mais do que pronto a todo crente. Mas eu quero falar um pouco mais sobre a gestão disso. E eu queria começar fazendo uma afirmativa aqui para que os irmãos consigam entender a importância do que eu vou estar tratando aqui essa noite com vocês. É que Deus não tem CPF nem CNPJ. Porque é óbvio que Deus não tem. Pastor, você está falando uma coisa óbvia, é claro, Deus não tem CNPJ e CPF, afinal de contas ele é um ser espiritual, afinal de contas ele é um ser eterno, ele não tem essas coisas materiais e físicas e humanas. Sim, irmão, parece óbvio, agora é que eu disse, mas para muitas pessoas não parece quando elas vão colocar isso na prática na vida delas. Então deixa eu explicar por que entender que Deus não tem CNPJ e CPF é tão importante. Porque quando Deus vai movimentar riqueza para manter o reino e para prover a tua obra, Ele tem que usar um CNPJ e um CPF de alguém para fazer isso. O que as pessoas não conseguem entender é que Deus, como ser espiritual, quando Ele precisa movimentar o reino físico, Ele precisa de pessoas prontas para gerir essas coisas. Ele procura pessoas prontas que possam administrar aquilo que Ele confiar, para que o reino dele seja abastecido e para que a obra dele seja mantida. Porque tem pessoas ainda que espiritualizam coisas que não podem ser espiritualizadas, e uma delas é finança. Embora haja bênção sobre ela, mas a gestão dela é racional, e a Bíblia nos orienta assim. E tem pessoas que acham, Bruno, que há um anjo do céu contador, e que esse anjo movimenta, e que as coisas vêm da imaterialidade para a igreja, e não é verdade. O reino de Deus é mantido sim pelos dízimos e ofertas, e esses dízimos e ofertas vêm de contas bancárias e de pessoas que administram bem aquilo que recebem, porque outra coisa que Deus não tem é conta no banco, então Ele precisa usar a sua. Parece estranho, eu sei onde eu vou chegar. E eu quero fazer outra afirmativa muito séria aqui, porque a igreja é do tamanho dos seus membros. Aonde nós chegaremos, o que nós faremos, o que nós realizaremos, o que será adquirido ou não, o que vai ser expandido ou não, é definido pelo tamanho dos membros que temos aqui dentro. Porque Deus não manda dinheiro para instituições, Deus manda dinheiro para pessoas. Deus prospera pessoas, Deus não prospera instituições. Quando Deus quer abençoar o reino, Ele não abençoa a igreja do Evangelho Quadrangular, Ele abençoa a Bruna, e a Bruna vira ferramenta, e então ela honra o reino, e então Deus prosperando a Bruna, Deus prospera a igreja. Quando Deus prospera o pastor Rogério, Deus prospera a igreja. Quando Deus confia em bens e entende o coração dele, é um coração que tira na direção do reino, esses bens são direcionados para a obra dele. Então, como Deus supre o seu reino, como Deus supre a igreja, como Deus expande o reino? Através de você e de mim. Então, como a igreja cresce? Quando eu cresço, quando você cresce. E quando é que eu cresço? Quando é que você cresce? Quando nós gerimos bem aquilo que Deus confia em nós. Então, o primeiro passo é entender que se eu sei administrar bem o que Deus confia a mim, eu estou administrando bem o reino. O problema todo é que algumas pessoas elas não conseguem entender. Então nós estamos todo o tempo na igreja, pastor Rogério, fazendo pedidos a Deus, dizendo: Senhor, eu estou endividado, Senhor, eu estou passando dificuldade, Senhor, eu não tenho que dar à igreja, Senhor, eu não tenho que contribuir, porque eu ganho pouco, porque eu estou muito endividado, porque a minha vida é assim, Senhor, me dá mais dinheiro, Senhor, aumenta o meu salário. Mas a verdade é que o seu problema não é um salário maior, o seu problema não é uma porta de emprego maior, o seu problema é como você gere a sua vida financeira.
Porque a primeira medida de Deus sobre finanças é que aquele que sabe gerir o pouco, Deus pode colocar no muito. Mas aquele que não sabe gerir pouco, como ele vai gerir muito? Então alguém que está devendo, né? Vamos começar a colocar, né? A pessoa ganha R$500, deve 5 mil. Aí diz: Deus me ajuda, Deus me dá 10 mil para que eu pague a minha dívida. Filho, se for 500 você deve 5 mil, se eu te dar 10 mil, você vai viver 200 mil. Porque o seu problema não é quanto você recebe, o problema é como você gere a sua bênção, como você quebra princípios, como você gerencia o que eu confio a você. Até porque Deus não pode confiar a você mais, porque o pouco que Ele tem confiado a você não sabe gerir. Então como Deus pode confiar mais a você? Quando aquele Senhor da parábola dos talentos, Ele vai distribuir talentos aos seus servos, Ele diz que Ele distribui talentos segundo a capacidade. Ele não diz segundo o amor, segundo a confiança. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Ele diz que deu a um tantos talentos, e a outro tanto, e ao que tinha pouco talento deu 1. Deu 5, 3. Sabe como ele fez isso? Pela capacidade encontrada em cada um. Ele não falou assim: eu vou dar mais a esse porque eu amo mais a esse, eu vou dar um pouco menos a esse porque eu amo esse aqui um pouco menos, e a esse aqui eu vou dar um só porque eu amo ele muito pouco. Não. Ah não, é porque eu confio, então nesse eu confio mais, nesse eu só confio um pouquinho, e nesse eu confio quase nada, então eu vou dar um pouquinho a ele. Não, não é assim que Deus distribui os talentos, não é assim que Deus distribui as finanças. Deus diz: eu vou dar a esse mais porque eu vejo ele capacidade para gerir, e esse aqui não tem tanta capacidade, e esse aqui eu não posso confiar muito a ele, porque não sabe gerir o que tem. E ainda assim a parábola se provou verdadeira, porque aquele que recebeu um ainda não geriu, enterrou, e Deus teve que tirar dele e dar para o primeiro. Por quê? Porque o que define é a nossa capacidade, e não o nosso amor por ele ou o amor dele por nós. Então você pode estar dizendo: ai, eu recebo tão pouco e Deus não me prospera porque Deus ama mais o fulano. Não, é porque Deus não tem encontrado em você capacidade. Mas sabe qual é a boa notícia? É que capacidade pode ser ampliada. Talvez o amor não, mas a capacidade pode, porque você pode crescer em conhecimento e em graça. Então você está aí de repente preocupado, dizendo: mas pastor, realmente eu estou me encaixando nisso, eu estou vendo que eu sou uma pessoa que não é capaz, e a minha resposta é justamente essa: Deus está respondendo a minha vida através do Senhor, porque realmente com o pouco que eu ganho eu tenho me enrolado, eu tenho cada vez mais me endividado, a minha vida é sempre apagar um incêndio para acender outro. E eu sempre perguntei a Deus por quê, e eu já estou entendendo que o meu problema é capacidade. Mas existem cultos como esse para justamente ampliar a sua capacidade, para você sair daqui capaz, e Deus entender que Ele pode confiar mais em você. Porque o reino de Deus precisa de você, precisa que você cresça. Eu estava dizendo para a igreja que eu estava ministrando ontem para o pastor, que as pessoas da igreja elas fazem umas orações muito estranhas, mano, de carro. Teve uma época que a gente começou a precisar, né, de expandir a igreja e prosperar a igreja. As pessoas oravam assim: vamos orar para Deus salvar o prefeito, vamos orar para Deus mandar o Euclério cá para a igreja, né, um exemplo. Assim, por quê? Porque ele prega bem, então Deus mandando ele, Deus vai subir a igreja. Não, querido, tem que você orar para Deus prosperar você. Vamos orar para Deus ganhar o dom do supermercado, porque é Ele vindo, o dízimo dele vai manter a igreja, e você vai ficar sempre nessa posição? Por que então você ora a Deus para Deus te dar capacidade, para que você também seja dono do supermercado, para que você também seja um representante de Deus no palácio, na câmara? É estranho, né? Por que não nós? Por que o outro? Agora, quantos estão prontos para entender que por quê que você não prospera? Quantos estão prontos? Diga um amém. Ixi, o culto hoje vai ser pesado. Meu Deus. A primeira coisa que eu quero falar sobre finanças com os irmãos é que finanças não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com dinheiro. Não, pastor, mas eu devo dinheiro e eu ganho salário. Mas finanças não tem a ver com dinheiro. Pelo menos biblicamente não. Peraí, pastor, então se finanças não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o quê? Com o que tem a ver finanças? Com emoção. Tem a ver com como você gere a sua vida. Vou dar um exemplo, para você começar a entender onde eu quero chegar. Quantos aqui já foram ao supermercado fazer compra
e foram fazer compra com fome. Foram antes do almoço. Quantos já fizeram esse pecado? Se você fez, eu te perdoo aqui, em nome de Jesus, você está perdoado, não cometa, não vai e não peques mais. Então, já entenderam o mistério? As donas de casa então já entenderam? Que quando você comete o pecado de ir ao supermercado antes do almoço, o que acontece com você? Você compra exatamente tudo que não deveria comprar ou não precisaria comprar. Quando você chega em casa e aí você olha as suas compras e diz: nossa, para que comprei isso? Isso aqui, gente, não precisa disso aqui não. Nunca comprei isso. Nossa, isso aqui não precisava, isso aqui também não. Aí você almoça, mata a fome, aí você volta ao seu estado natural e diz: nossa, quanta besteira, quanta bobagem, quanto biscoito, quanta guloseima, quanta besteira que eu não compro normalmente, mas eu comprei hoje. Por quê? Porque quando você se deixa conduzir por emoções e necessidade, você toma decisões equivocadas. Quando você está no supermercado com fome, você diz: ai, nossa, quanto tempo eu não como esse biscoito? Nossa, ai que fome, nossa, isso aqui é tão gostoso. Ai, nossa, quanto tempo eu não como isso? E aí você, então, agora você não faz decisões racionais. Você faz decisões movidas pela fome e pela necessidade. Sabe qual é o problema? É que está cheio de gente com uma alma ferida e precisando de cura, tomando decisões financeiras da mesma maneira. Está cheio de gente com uma alma faminta, tomando decisões nas suas finanças da mesma maneira, comprando e adquirindo bens, movido por pensamentos e sentimentos errados, e gerindo a sua finança de maneira errada. Finanças não tem a ver com o dinheiro que eu recebo, mas tem a ver com como eu gero a minha vida para gastar esse dinheiro e investir esse dinheiro. Provérbios diz que na casa do sábio há comida e azeite, na casa de quem sabe sempre tem, mas na casa do tolo ele devora tudo que possui. Aquele que é tolo, ele consome. Existem pessoas que, por não saber lidar com seus sentimentos, com suas emoções, com as suas frustrações, com os seus traumas de infância, eles agora vão adquirindo, comprando, assumindo coisas que não precisam fazer, e então as finanças vão se embora. Eles dizem que é falta de bênção, e não é. Aí vai jogar na conta de Deus, dizendo: Deus, mas eu sou dizimista. O que tem a ver isso, meu filho? Mas Senhor, eu dou minha oferta. E o que tem a ver isso, meu filho? Então, Senhor, por que eu estou ainda endividado? Peraí, olha só. Você dizimou, não dizimou? Eu não te dei saúde esse mês. Você não recebeu o salário. Você não está empregado. Eu não cumpri a minha parte do acordo. Cumpriu, Deus, mas eu ainda continuo endividado. Porque o problema não é a 10ª parte que veio para mim, é os 90 que ficou com você e você não sabe cuidar. Então não é na conta de Deus que entra isso, porque o papel dele ele está cumprindo. Você dizimou, você ofertou, ele te deu vida, te deu saúde, te manteve empregado e seu negócio continua dando certo. Então o problema não é com Deus, o problema é o que você faz com os outros 90%. Quando você compra coisas que não precisa, você abre mão daquelas que você realmente necessitaria. Quando nós abrimos mão, ou quando nós adquirimos o que não precisamos, nós abrimos mão daquilo que é realmente importante. Eu vou falar algumas coisas aqui que a Bíblia ela vai corroborando com a ciência, e nós vamos trabalhando em conjunto aqui para entender finanças. E a primeira coisa que eu aprendi quando eu fui estudar finanças na luz da Bíblia é que tem um movimento chamado movimento compensatório que nós começamos a fazer e a exercer na nossa vida. É uma das causas que muita gente está endividado hoje. Se você está endividado, cuidado com isso. Essa é uma das causas pela qual você possa estar endividado. Chama-se movimento compensatório. O que é o movimento compensatório, pastor? Nós temos uma tendência como seres humanos que quando uma área da nossa vida está problemática, nós queremos compensar as nossas tristezas, as nossas frustrações, as nossas angústias, potencializando uma outra área, mesmo que isso custe para nós problemas financeiros. Não entendi, o senhor consegue me explicar melhor? Claro que eu consigo. Tem pessoas aqui que quando tem problemas, por exemplo, no conjugais, quando tem problemas de repente na criação dos filhos, alguma área está dando errado, o que eles fazem? Eles começam agora a potencializar outras áreas. Eles começam agora a fazer o quê? Fazer pacientes que não tem como assumir, por exemplo. Ah não, eu preciso muito, eu mereço, eu acho que agora eu deveria fazer uma viagem, então agora eu vou pegar o dinheiro que eu não tenho, eu vou usar o que eu não posso, para poder fazer o quê? Não, porque eu preciso me distrair, eu preciso buscar alegria em uma outra área da minha vida. E aí o que você faz?
negligencie as suas finanças, que vão prejudicar você a longo prazo. Para quê? Vai fazer um movimento compensatório. Já que eu não estou feliz aqui, pelo menos eu vou ser feliz ali. E tem pessoas que, movido por sentimentos como esse, gastam o que não tem e o que não tem. Você vai dizer que você nunca tomou uma decisão dessa? Nunca chegou lá e não, eu mereço, eu trabalho tanto e tal. Sim, todos nós. O problema aqui não é mérito, o problema aqui não é merecimento, o problema aqui é o equilíbrio das suas finanças. Não é mérito. Não, pastor, porque eu estou tão triste que o quê? Que eu preciso. Então eu gasto o que eu não tenho. Eu vou onde eu não posso. Eu faço o que eu não tenho para compensar uma frustração e uma tristeza. Em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 5, diz o seguinte: os planos bem elaborados levam à fartura, mas os apressados sempre acabam na miséria. Por que tem algumas pessoas que passam necessidade? Porque querem compensar frustrações e tristezas. Aí vão compensar com viagens, com comida, com roupa, com passeios, com bolsas caras, com sapatos caros, com coisas buscando não agora, satisfazer uma necessidade natural. Não, eu preciso de um calçado. Não, eu quero compensar uma tristeza. E isso corrompe todo tipo de planejamento que Deus pede que nós tenhamos, porque Ele diz que são os planos bem elaborados que vão trazer prosperidade para você. Eu quero dizer uma coisa aqui, desculpa se parecer que é heresia, mas não é. Não adianta orar se você não se planeja. Não adianta orar se você não se planeja. Porque as pessoas estão espiritualizando o que não é para espiritualizar. Mas eu oro muito, mas planeja pouco, se organiza pouco, anota pouco, põe pouco das suas contas na ponta do lápis, diz não pouco para você mesmo. A Bíblia diz: se você planeja, você prospera, mas o tolo se apressa e falha e perde. A primeira grande coisa, a primeira grande lição é que nós que queremos prosperar, devemos nos planejar, fazer planos, é colocar na ponta do lápis. Eu quero colocar isso em prática aqui. Quantos aqui tem projetos para até o fim do ano? Tem sonhos? Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar meu carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero... Quantos aqui tem projetos para o fim do ano? Até o fim do ano? Eu quero conhecer minha faculdade. Cadê? Isso. E você já colocou quanto isso vai custar para você? Você já colocou na ponta do lápis quanto você vai ter que poupar todo mês para chegar no final lá e conseguir fazer isso? Você já se colocou na ponta do lápis dizendo: olha, desculpa, mas esse mês não vai ter 2 passeios. Olha, esse mês nós não vamos fazer isso. Olha, essa semana não tem como fazer isso de novo. Sabe por quê? Porque senão a gente não consegue juntar esse mês a proposta para que no fim do ano a gente consiga chegar lá. Sabe o que nós fazemos? Deus, Senhor, eu quero trocar de carro, Deus, então me abençoa, e vou levando a vida, e vou gastando, e vou fazendo, e vou compensando minhas frustrações. E aí quando chega o fim do ano, diz: Deus, e aí, Senhor, cadê o meu carro, Deus? Eu orei, eu pedi, eu consagrei, eu fui no monte, eu levantei a mão, eu tomei posse. Deus fala assim: sim, mas ninguém compra carro na concessionária com posse. Eu tomei posse, ninguém. Chega no concessionário e fala assim: vem buscar o meu carro. Qual carro aquele que eu tomei posse? A única posse que a gente tem aqui é quando rouba, porque vai encontrar em sua posse. Deus disse: eu mandei para você o salário todo mês, e você queria chegar ao fim do ano. Você se organizou, separou um valor todo mês? Não, então você não vai realizar esse sonho. E não é porque eu não te amo, não é porque eu não quero que você vença, não é porque eu não quero que você prospere, e não é porque eu não esteja recebendo a sua oferta e o seu dízimo. É porque você não se organiza, você não faz planos, você não faz projetos, você não diz não para os seus filhos. Eu quero uma calça nova, você tem outra. Não, mas eu quero uma nova. A palavra para você é não, porque nós estamos visando um projeto no futuro. É o não de agora para o resultado no futuro.
Só que o movimento compensatório nos engana e a gente quer ser feliz agora. A gente quer compensar a nossa frustração agora. O importante não é o que vai acontecer até dezembro. O importante é que eu estou bem agora. Estou feliz. É sério, irmãos. Parece estranho o que eu estou dizendo aqui, mas é verdade. A Bíblia diz que nós só prosperamos se nós nos planejarmos. E o primeiro passo para vencer o movimento compensatório é: faça planos. Diga não para você também. Tem dias que a minha Maria Fernanda fala assim: pai, nós vamos comprar lanche hoje? Eu falei: não, a cota do lanche já acabou. Poxa, pai, mas é só mais um açaí. Eu falei: sim, um açaí hoje, um açaí amanhã, um açaí esse mês. A gente não cansa a nossa cota. E se a gente não bater a nossa cota, a gente não viaja. Aí ela: então tá bom, então deixa o açaí. Porque eu estou ensinando ela a estabelecer propósitos, a estabelecer metas e a entender que o não de hoje é o sim do nosso projeto. Eu perguntei quantos têm sonhos. Eu perguntei agora, quero perguntar a você: e aí, quantos têm organização para alcançar esse sonho? Ixi, as mãos diminuíram para caramba. Tem muito menos mão. Sabe por quê? Porque depois nós vamos culpar Deus de por que a igreja não alcança os seus projetos. Porque eu quero dizer para você, mais uma vez, que o CPF, o CNPJ e o CPF que Deus vai usar é o seu. Se você não prospera, a igreja não prospera. Essa que é a verdade. Quem vai determinar onde essa igreja vai chegar, irmão, somos nós. Ela é tão grande quanto nós somos como pessoas. Eu quero trocar de carro, Deus me abençoa. Eu acho tão lindo aquele carro, Deus, eu quero tanto. E Deus diz: tudo bem, que bênção. Pois você está ajudando por mês? Nada, Deus, mas eu creio que o Senhor vai me dar. Eu vou nada. Porque não existe anjo dono de concessionária. Não existe anjo dono de imobiliária. A grande maioria de nós, irmãos, vai ter que juntar as moedinhas e se organizar para alcançar os seus sonhos. Primeiro passo: vença o movimento compensatório e organize as suas finanças. Tem outro versículo que ele é muito lindo. Eu quero lê-lo para vocês sobre planejamento. Ele diz o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, e então vai ver se tem dinheiro suficiente para então completá-la? Sabe o que esse texto de Lucas capítulo 19 está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: que homem que tem um projeto de construir uma casa, de levantar uma torre, não senta primeiro, não procura saber quanto custa, não calcula quanto vai custar, e então vai procurar saber se tem esse dinheiro para então começar o projeto? Nós, e a maioria de nós, por não entendermos gestão na Bíblia, nós fazemos, sabe o quê? Nós começamos o projeto e Deus que resolve esse negócio. Não, eu tenho que ter fé, e tem que começar, pastor, porque aí o resto Deus resolve, aí fica na conta. Não, Deus sabe, Deus proverá. Não é isso não, irmãos. Essa questão do Deus lhe pague, isso é uma coisa antibíblica, não existe um negócio não. Deus não paga conta de ninguém não. Esse negócio de, irmão, Deus lhe pague. Não, Deus não paga nada, porque Deus não fez conta nenhuma. Deus não dirige carro, Deus não aluga casa. Isso é nosso. Até porque são nossos sonhos, nossos projetos. Eu quero fazer uma pergunta séria aqui: quantos realmente têm visto um movimento compensatório destruir suas finanças? Quem tem coragem de assumir dizer: pastor, eu já fiz muito isso? Cadê? Pastor, toda vez que eu estou triste com alguma coisa, eu vou lá e estouro o cartão. Cadê? Zé Bruno, Deus do céu, quando eu falei assim, quando está nervoso, estoura o cartão. Da minha vida assim, parecia que tinha marcado um gol. O nome disso é movimento compensatório. A ciência explica isso. E as pessoas vivem endividadas, colocando a culpa no diabo por conta disso.
Hoje, irmãos, quando eu estou falando de finanças com vocês, eu quero desmistificar aqui e desespiritualizar algumas coisas. Primeiro, irmãos, nem Deus e nem o diabo são culpados da sua situação financeira. Vou repetir de novo, olhe para mim, vou repetir de novo, nem Deus, nem o diabo são culpados da sua posição financeira. A única pessoa que tem responsabilidade sobre as suas finanças é você, porque é você que dizem que o dinheiro vai ser gasto, é você que define, é você que faz o Pix, é você que passa o cartão. O diabo não vai lá, não, eu não quero comprar, vai, não, mas eu não quero comprar, eu não posso, vai, passa. O diabo não faz isso, irmão. Não é, você não está passando na rua e o diabo, olha, tem promoção ali, está na promoção, você não precisa, mas está em promoção, compra. Mas por que você vai comprar? Você precisa, não, porque está na promoção. E você vai fazer o que com isso depois? Eu sei, eu guardo o guarda-roupa e depois eu vejo para que serve. E se eu nunca usar, fica lá e depois eu dou para os outros, porque está sobrando dinheiro lá em casa. Você está rindo, mas é a história da vida da maioria dos cristãos, e que depois vem para a igreja e diz, Senhor, por que Deus? Porque você não gera o que eu te dou, e eu não posso dar mais, porque se você não gera pouco, você não vai saber gerir muito. Quem está travando a bênção de Deus na sua vida é você, não é Deus. Deus tem propósito de te abençoar, Deus tem propósito de te fazer crescer, porque eu quero que você entenda que Deus quer que você cresça, porque quando você cresce, o reino cresce. Se você vira empresário, e o maior empresário desse bairro, a igreja e o reino crescem. Se Deus prospera você nas suas finanças, a igreja prospera. Deus não prospera paredes, Deus prospera pessoas, e essas pessoas investem no reino. É assim que acontece. Só que nós precisamos entender isso e parar de culpar Deus ou o diabo pelas nossas decisões erradas. Quantos estão entendendo? Digo amém? Está difícil, né? Exato, né? Ainda bem que eu perguntei quantos estão entendendo. Se eu perguntasse quantos estão concordando, talvez entender tantos amém. Quantos estão prontos para um outro ponto? Esse aqui vai ser lindo. Na hora que eu falar, por favor, não olhe para o seu marido ou para a sua esposa. Por favor, resista a isso. Resista poderosamente. Não faça isso. Existe um outro ponto que também destrói as nossas finanças, que também acaba com aquilo que Deus tem gerido e confiado a nós. Chama-se projeção. Uma é movimento compensatório, a outra é projeção. O que é projeção? Eu vou dizer aqui a frase de efeito mais usada por aquele que projeta as suas finanças. Meu filho vai ter o que eu nunca tive. Não, eu não tive, mas ele vai ter. E quem disse que ele quer? Você. Porque você está estourando o cartão e o seu limite para dar ao seu filho o que ele nunca te pediu, porque você está projetando nele as suas necessidades e as suas preocupações. Tem pais que não têm as suas famílias, não têm tempo para os seus filhos, gastam aquilo que não precisam, porque projetam nos filhos uma realização que ele nunca teve de um passado frustrado. Não, pastor, porque na minha época a gente não tinha, tudo era muito difícil, então a gente tinha que dividir o ovo para 3. Não, porque aí na minha época eu nunca pude usar um tênis de marca. Não, porque eu usava, os meus amigos usavam o Nike, o Mizuno da vida, e eu usava um Quixute, uma conga. Conga para mim era aquele bicho que vira macaco no circo. Conga, não é aquela mulher lá que vira macaco? Conga. Não, porque os meus amigos usavam All Star e eu usava Conga. Então agora que eu estou trabalhando, o meu filho de 3 anos, 4 anos, 5 anos, que não sabe o que é marca, que para ele tudo é a mesma porcaria, porque ele não faz acepção de nada disso. Se ele tivesse um pedaço de pão amarrado no pé, daria o mesmo, porque ele não faz diferença nenhuma de nada. Mas você tem que gastar o que não tem para ver esse menino andando de Nike, porque você nunca teve um Nike. Mas esse menino não precisa de um Nike, porque nem sabe o que é isso.
Mas você tem que se endividar, você tem que tirar de onde não tem, você tem que apertar suas contas, porque quando nós gastamos o que não precisamos, abrimos mão do que é necessário. Aí quando você precisa investir no reino, aí quando você precisa gastar em algo importante, você não tem, sabe o que você faz? Entra em dívida, porque o dinheiro que deveria ser poupado e economizado está sendo gasto na sua projeção. Não, porque o meu filho tem que andar de roupa de marca, porque eu nunca andei, eu nunca tive chance. Não, porque o meu filho vai ter aquilo. Eu me pergunto, quantos desses filhos pediram isso? Sabe o que é isso? Projeção. Eu projeto as minhas frustrações e aquilo que eu quis ter no meu filho, e então eu faço dívidas para dar a alguém uma coisa que nunca foi pedido. Não, porque meu filho nunca tinha. Eu sempre tive sonho de ter uma bicicleta de marca, uma Monarch e tal, linda. Eu vou comprar uma dessa para o meu filho. Se o filho estivesse andando de uma bicicleta feita de pau, ele estava feliz da vida, porque para ele o importante é aquele momento com você. Se você tivesse feito uma bicicleta de lata para esse menino, fazendo batata, só que você levar ele na praia, tivesse andando com a bicicleta de lata, aquele menino ia ser o menino mais feliz do mundo. Mas você tem que projetar nele as suas frustrações, e aí você tem que gastar uma fortuna para dar a ele o que ele não quer, porque quem queria ter era você. Mas isso é na infância. Por isso que eu estou dizendo, irmão, que dinheiro não tem a ver, que prosperidade e finanças não tem a ver com dinheiro, tem a ver com emoções, porque são as suas projeções que estão roubando a sua prosperidade. É você tirando dos seus sonhos para dar a alguém uma coisa que nunca pediu, porque você projetou para o seu filho. Se apertando, porque eu nunca tive, porque eu sempre tive o sonho de ter, então esse menino não vai ter. Eu vou dizer que esse menino não quer isso. Quem disse que ele quer isso? Mas vamos aqui, olha para mim, eu sei que o negócio está pesado, está apertando o cerco aí, o sapato está apertado, se a gente pudesse, né? No meu calcanhar, pastor. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos são homens e mulheres de Deus o suficiente para dizer eu tenho projetado? Cadê? Você pode assumir que você tem projetado? Pastor, eu tenho projetado, eu perdi muito as minhas finanças, eu me endividei muito, eu passei muito aperto projetando, e hoje, depois do que o senhor está falando, faz super sentido, porque meu filho nunca pediu isso, e para ele faz diferença nenhuma. Eu meti um Nike no pé desse menino e saí chutando pedra na rua. Eu falei, menino, isso custou caro. Se ele tivesse de tio, para ele faz diferença. Eu vim pagar aquele trem de sol de pneu de carro, chutando as pedrinhas na rua, tropeçando. E aí você gasta uma grana violenta para comprar um negócio que vai durar 2 meses no pé desse menino, e daqui a pouco você vai ter que comprar outro. Por quê? Porque por tanto faz se é a melhor marca, se não é, porque não faz diferença para ele. Agora, para você tem que se endividar. Mas vamos aqui, quantos têm perdido as suas finanças porque tem projetado? Existe uma cura para a projeção, e ela é linda porque ela é um princípio, e ao mesmo tempo que ela nos cura da projeção, ela nos abençoa. Eu passei alguns meses aqui ensinando isso para os meninos, e nós vamos estudar isso no nosso seminário sobre princípios, mas eu quero dar uma deixa para você, que chama-se princípio da generosidade. O princípio da generosidade, ele é uma cura para nós. Por que ele é uma cura para nós? Porque nós paramos de projetar no nosso filho, nossos traumas, e permitimos que Deus nos cure. E sendo curados, nós podemos investir nas pessoas, não por projeção, mas por generosidade. A generosidade é um princípio bíblico, porque a Bíblia diz que quem dá com generosidade prospera. Eu vou provar isso para você, está aqui, deixa eu ler aqui para você, Provérbios capítulo 11, versículo 24, se quiser anotar isso, levar para a sua vida, guarde leve, porque os meninos que têm dado conosco têm vivido por princípio, e Deus tem nos honrado grandemente. Glória a Deus, glória. Quem vive por princípio, existem 2 tipos de pessoas, irmãos, que são abençoados no reino de Deus. 2 tipos. O primeiro tipo é aquele tipo que vai atrás da bênção, que pede a bênção. Deus, eu quero, Deus, eu preciso, Senhor, me dá. É aquele que bate, a porta se abre, pede e recebe. Esse é o primeiro tipo. Qual é o segundo tipo, pastor? O segundo tipo é aquele que ele não anda atrás da bênção, a bênção anda atrás dele. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor te perseguirão, te alcançarão e virão sobre ti.
Existe um tipo de pessoas que ele não vai pedir a bênção, ele está trabalhando, ele está vivendo, e a bênção segue ele, a bênção alcança, a bênção vem a ele. Aí ele diz: nossa, eu nem pedi, se chegou. Nossa, eu nem pensei nisso, Deus me deu. Nossa, eu nunca pedi, se Deus fez. Por quê? Porque a bênção está te alcançando. Aí você diz: como é que se alcança esse tipo de coisa, pastor? Quem é o tipo de crente que a bênção alcança? Quem vive princípio, porque quem vive princípio, Deus cumpre promessa. E a Bíblia diz lá em Provérbios 11:24: a quem dê com generosidade e veja a sua riqueza ser aumentada. Porém há outros que retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. A Bíblia está dizendo que um dos princípios bíblicos para generosidade é dar, porque quando nós damos, Deus multiplica o que nós temos, mas quando nós retemos, a pobreza se toma e se instala em nós. Então não é fazer pelo outro por projeção, não é lançar sobre a minha frustração, mas é entender e ser curado e dizer: não, eu estou fazendo por outro, porque é o princípio, e eu sendo generoso com a minha educada, Deus vai multiplicar o que ele tem me dado. Generosidade é um ato de dar ao outro como se fosse para você. Se um dia Deus encher o teu coração para ser generoso com alguém, escute bem o que eu vou dizer, escute aqui, isso é um princípio. Tem pessoas que não prosperam porque não vivem o princípio, porque não entendem como a Bíblia funciona. Por quê? Porque prosperidade e finança da Bíblia não tem a ver com dinheiro, tem a ver com emoções. Esquece, tira o dinheiro da jogada, não tem a ver com isso. Mas então vamos supor aqui que Deus agora pegue o valente aqui, Gilberto, e fala assim: Gilberto, eu quero que você seja generoso na vida do Bruno. Então eu quero que você o abençoe. O Bruno precisa de uma compra. Eu quero que você abençoe o Bruno. Sabe qual é o princípio de generosidade? É que Gilberto pega um carrinho e ele vai para o supermercado e ele escolhe tudo como se fosse farinha. Eu comeria isso. Não, esse aqui é bom, eu gosto disso. Não, esse aqui é bacana. Eu comeria isso. Eu gosto disso, isso é gostoso. É esse aqui. É essa seria a sua compra? É desse jeito que você faz? Esse é o seu melhor? Então dê. Porque não é caridade, é generosidade. É fazer pelo outro como se fosse para você. Por quê, pastor? Porque quando Deus for dar a você um aumento das suas riquezas, Ele também dará a você o melhor. Então não é justo com Deus nós darmos o pior de nós e esperarmos o melhor dele. Em nenhum lugar da Bíblia faz sentido isso. Eu dou o meu pior, eu dou o que estou sobrando, eu dou o que está rasgado, eu dou o que está usado. E o princípio que cura a projeção é a generosidade. E está cheio de gente aqui que eu estou falando agora, está lembrando que Deus te chamou várias vezes para ser generoso e você reteve, e por isso você não tem prosperado. Porque generosidade não tem a ver com sobrar. Ah não, mas ele não está sobrando, pastor. Mas não é para sobrar. Generosidade não é para quem tem, é para quem quer ter. Ah não, quando Deus estiver me dando em sobra, aí eu vou ser generoso. Não, querido, é justamente o contrário. Eu sou generoso para que Deus me prospere. Não há milagre em fazer uma coisa quando está em sobra. O milagre está aí, o propósito está em dar naquilo que vai te fazer falta. Porque aí Deus entra com providência. Não, aqui eu recebi muito dinheiro aí, então o que eu vou fazer pela você? Não, mas está sobrando, irmão. Isso é caridade. Eu estou falando de generosidade. E eu tenho um último ponto, dos 3 pontos que eu propus no meu coração de trazer sobre finanças. 3 pontos que eu quero trazer sobre a sua vida financeira. Primeiro ponto é a compensação. O segundo ponto é a projeção. E o terceiro ponto é a comparação. Uma outra coisa que tem destruído as finanças da igreja, das pessoas, tem roubado delas a prosperidade, tem roubado delas o crescimento financeiro, chama-se comparação. A comparação ela é um perigo, e ela nos breca, e ela nos envenena, e ela nos faz murmurar, ela nos faz reclamar. Porque nós não entendemos o tempo de cada pessoa. Tem pessoas agora que eles murmuram com Deus, perdem a sua fé, desanimam, gastam o que não têm, tentam ter um padrão que não podem ter. Por quê? Porque se comparam. Então dizem: mas eu não tenho, então eu posso ter.
Mas fulano vai porque eu não posso ir. Mas fulano come lá porque eu não posso comer. Mas fulano tem esse carro porque eu não posso ter. Porque você não está no tempo que ele está. Porque você não está no momento que ele está. Porque cada um de nós vive em tempos e momentos diferentes. Isso não quer dizer que você não possa ter. Isso quer dizer que você tem que respeitar o seu tempo. É respeitar e entender o tempo de Deus na sua vida, a preparação dele. Então, a gente pessoas, irmãos, frustradas na igreja, gastando para viver um padrão que não é o deles. Vovó tinha uma expressão que se encaixa perfeitamente aqui. Vovó diz o seguinte: galinha que anda com pato morre afogado. Gente que quer ter o padrão do outro vive endividado. Você pode andar com pessoas que estão vivendo um outro momento. Você pode andar com pessoas que chegaram a um padrão, que alcançaram um nível. Isso não te impede de andar com elas, mas te pede maturidade suficiente para entender que você não está no mesmo nível. Que não te impede de um dia estar lá, mas não quer dizer que você está agora. Porque cada um de nós vivemos um tempo e um processo diferente. Entenda isso, irmãos, porque isso tem roubado a prosperidade de muitas pessoas. Casais fazendo sacrifícios, corrompendo as suas finanças. Mas marido, o fulano de tal vai viajar para não sei para onde e nos convidou. Mas se fulano pode, por que nós não podemos? Porque nós não estamos no mesmo patamar agora. Porque o nosso processo ainda não acabou. Porque os nossos desafios e sonhos são outros. O fulano pode viajar porque o fulano já trocou de carro, nós não. Olha aqui para mim, irmão, isso é muito sério. A comparação tem roubado a bênção de muitas pessoas. Vou dar um exemplo prático aqui, simples. A gente trabalhava lá perto do Shopping Vitória. Ele era meu chefe, um mega empresário, uma dona violenta. E ele me chamava assim: não, vamos sair para lanchar. Eu só aceitei esse convite uma vez. Uma vez. E se eu me ponho no carro, eu falo: vamos ali fazer um lanche. Irmão, quando eu ponho minha esposa no carro, vamos ali fazer um lanche no Hits, no McDonald's. Vamos ali fazer um lanche. É isso. O cara manda me põe no carro e me leva no Madeiros. Só a entrada era o meu salário da semana. Eu olhei aquele negócio e falei: eu vim fazer o quê? Tudo bem. Lanchei. Paguei. Deus sabe que a raiva que eu paguei aquele negócio. Eu nunca tive tanta raiva de comer um negócio. Até hoje, quando eu passo de Madeira, eu falo assim. Até hoje. Passou-se uma semana e meia, ele me veio e falou assim: Ian, vamos sair lá, já está amarrado. Gosto de você, você é meu parceiro, mas eu não ando contigo. Por que não? Porque eu não ganho o que você ganha. E se eu não ganho o que você ganha, eu não como de fome. Se um dia Deus me colocar na minha posição, a gente come junto. Enquanto você estiver num patamar e quando eu estiver galgando o meu, eu como de meu pecado. E eu disse para ele: eu sei qual é o meu patamar, eu sei onde é o meu nível, e isso não é uma vergonha nenhuma, isso é maturidade. Tem pessoas que têm vergonha de assumir o momento que estão vivendo, o patamar que tem hoje. Isso não é vergonha não, vergonha é sustentar o teu orgulho às custas dos seus sonhos. Vergonha é tentar viver o padrão que Deus não te deu ainda, isso te custar seu sonho, colocar seu nome no SPC, no Serasa, sua conta ficar endividada, sua luz ser cortada, porque você quer viver o padrão que Deus não deu a você ainda. Isso que é vergonha. A maturidade diz: eu ando até aqui, eu causo do meu pecado, eu compro o que dá no meu salário. Não é porque o meu amigo vai que eu tenho que ir, não é porque o meu amigo viaja que eu tenho que viajar, não é porque ele trocou de carro que eu tenho que trocar. Cada um vive o seu processo com Deus, e a comparação tem destruído até relacionamentos. Porque tem esposas que não entendem a situação atual do marido. Terrível coisa é quando uma mulher ela vive deslumbrada e quer forçar uma situação e viver um padrão que não é o padrão que Deus deu, ou vice-versa.
Porque quando você compra o que não precisa, você abre mão do que necessita. Para poder viver um padrão que não é o seu, alguma conta, algum sonho, algum projeto vai ter que ser adiado. Quantos aqui têm coragem de assumir que tem vivido uma vida endividada muitas vezes, porque tem tentado viver um padrão que Deus ainda não te deu? Levanta a mão, corajoso. Porque é difícil assumir certas coisas, irmãos. É difícil entender certas coisas. É bonito vir aqui na igreja e dizer, não, porque Deus vai prosperar. E aí você toma posse, porque Deus vai dar. E aí, recebe aí, porque Deus está prosperando. E toma posse, você pega, eu pego. Você não pega nada, você gasta mais do que recebe. Quer vir um padrão que não tem. Fica projetando nos seus filhos, os seus traumas. E ainda fica se comparando com quem tem o que você não tem. E ele diz, o diabo nada, quem se compara é você, quem vive fora da realidade é você, quem vive o padrão imaginário é você, quem faz movimentos compensatórios é você. E tem uma coisa que é linda, e que é a cura do movimento, é comparação. Tem um texto bíblico para isso, e eu vou ler para você, para Deus poder prosperar a sua vida. Em Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 24, Eclesiastes 2, 24, diz o seguinte: para o homem não existe nada melhor do que comer e beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem de Deus. Pastor, qual é a cura do movimento compensatório? Aprenda a ser grato e amar o status em que você está. Porque ele é transitório, ele não é definitivo. Não, Deus, hoje é o que eu tenho. Hoje eu tenho essa casa, hoje eu tenho esse carro, hoje eu tenho esse trabalho. Mas sou muito feliz com o carro que o Senhor me deu até aqui. Sou muito feliz com a casa que o Senhor me deu até aqui. Sou muito feliz com o trabalho que o Senhor me deu até aqui. E Ele me dá grande prazer quando eu realizo. Então, Deus, eu estou pronto para quando o Senhor me mudar de nível. Mas enquanto o Senhor não me muda de nível, eu sou muito feliz com o que o Senhor fez até aqui na minha vida. Porque eu sou feliz com o que Deus tem feito, eu não me comparo. Eu não quero viver o processo do outro, eu não quero viver o patamar do outro. E cada um vive o seu patamar. Sabe por quê? Porque em cada nível há sempre alguém no nível superior. É por isso que tem pessoas que vivem insatisfeitas. Não se engane, irmão. Não, pastor, é que eu não estou satisfeito porque o nível que eu estou, não, irmão. Porque não importa em que nível você esteja, sempre vai ter alguém no próximo. E se você se comparar, você sempre vai viver infeliz. Todo nível tem alguém. Aí tem um subprefeito, e acima dele tem um governador. Então todo nível tem alguém sobre. O problema não está no nível que você está, o problema está na comparação que você faz. Porque sempre vai haver um nível acima. Sempre vai haver alguém galgando esse nível. Então não é o nível que você se encontra, é o valor que você não dá para ele. Ou você acha que as pessoas ricas que têm mansões na praia gostariam de... Gente que é infeliz, irmãos, é infeliz sempre. Aí o cara sonha, eu queria ter uma casa na praia. Aí Deus dá a casa na praia. Ele fala assim, não, mas o meu vizinho aqui do lado tem um jatinho, eu queria ter um jatinho. Aí ele não é feliz porque ele não tem um jatinho. Mas ele conseguiu casa na praia, mas não é feliz casa na praia, ele queria um jatinho. Então se ele tivesse um jatinho, ele seria feliz. Aí ele consegue um jatinho. Aí quando ele compra o jatinho, ele vai lá no aeroporto, estaciona o jatinho dele. Aí tem um cara que tem o mais moderno. Aí ele fala, não, eu não sou feliz ainda. Por quê? Porque eu queria ter um outro maior que o meu vizinho tem. Porque sempre vai haver um nível superior. E você nunca vai ser feliz se você não parar de se comparar. O problema não está no seu carro, na sua bicicleta ou na casa que você mora. Está no coração que você tem. E enquanto você não mudar o seu coração, Deus não pode prosperar você. Porque eu vou repetir o que eu disse desde o começo. Prosperidade na Bíblia não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o seu coração. Você não tem planejado. Você tem posto na conta de Deus os erros da sua gestão financeira. Você gasta desgovernadamente e diz, Deus, eu preciso ganhar mais. Não estou falando, irmãos, de alguém que vai se tornar mesquinho, não. Porque a cura para alguma dessas coisas é a generosidade. Mas também ser generoso não é ser desorganizado.
Um dos grandes calcanhares de Aquiles da igreja moderna chama-se finanças. O que mais fere as pessoas na igreja é finanças. O que mais rouba a bênção das pessoas na igreja é finanças. O que mais tem desviado homens da igreja é finanças. Parece estranho dizer isso, mas é uma verdade. Tem homens que eles ficam bem na igreja até que as finanças deles se desorganizam. E aí pronto, não tem cabeça para mais nada, nem para Deus. O que tem destruído casais? Dívidas. Dívidas. Tem casamentos que não têm suportado a dívida. Uma coisa difícil é que muitas pessoas, por não se organizarem, estão começando as suas vidas com dívidas. E a Bíblia diz que a quem nós devemos, nós nos tornamos escravos. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz: a quem você deve, você se torna escravo, e ele o seu Senhor. Então eu quero perguntar a você: quem tem sido o Senhor da sua vida? Mas eu sei que há pessoas aqui que têm pensado em desistir, desanimadas, frustradas, casamentos quebrados, frustrados com Deus, frustrados na igreja, frustrados na sua fé, dizendo: Deus, por que eu não prospero? A sua pergunta para Deus é sempre essa: por que eu não prospero? Por que eu não cresço? Por que eu não realizo? Só que você sempre faz a pergunta errada. Sabe por que Deus não te respondeu até hoje? Porque você tem perguntado errado. A pergunta não é por que você não prospera, a pergunta é: Deus, como eu vou administrar o que eu tenho? E eu não sei qual é o seu caso: compensação, projeção ou comparação. Porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver com emoção, tem a ver com como você administra a sua vida. Porque você está trazendo para você uma responsabilidade que você tem jogado nas costas de Deus até hoje. Esse tipo de coisa que não é que a gente não unge, expulsa o diabo, porque não é o diabo, é o seu coração, as suas emoções, as suas decisões. E Deus quer usar o seu CPF e o seu CNPJ a partir de agora. E eu quero orar, eu quero que você feche os olhos. Eu não sei qual é o movimento que você tem feito, eu não sei se você tem se comparado, mas seja muito sincero com Deus. Esse é o seu momento, é aquele momento que vai ser um divisor de águas na sua vida. Sabe aquele culto que ninguém dá nada, aquele culto que ninguém viu propósito, ninguém viu importância, mas vai dividir a sua vida em duas, você vai dizer: depois daquele dia eu prosperei, depois daquele dia eu cresci, depois daquele dia Deus prosperou a minha vida.